Tese Serviço Social, Identidade e Alienação, da autora Maria Lúcia Martinelli, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1888, pós-graduada em Fundamentos Políticos das Ideias Contemporâneas pela Universidade de São Paulo, professora associada da PUC no programa de pós-graduação em Serviço Social, professora visitante do curso de pós-graduação da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, membro do Conselho Editoriais e Científicos de revistas acadêmicas nacionais e internacionais, pesquisadora em projeto de apoio pelo CNPq, com produção nas áreas de fundamentos do serviço social. Martinelli também é autora de livros, capítulos e artigos publicados em revistas especializadas no serviço social. Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre a tese, Serviço Social, Identidade e Alienação, da autora Martinelli. Essa tese, ela é fruto da tese de doutorado, da autora, e vai ser transformado em livro, tendo aí sua primeira edição em 1989. Essa tese, ela está vinculada à tradição marxista. A autora ela vai tentar aí trazer um pouco do momento que o serviço social estava vivendo, sobre a evolução política, do momento. Ela vai dizer que a proposta da tese é explicar a lógica entre o capitalismo e a profissão e o real significado, da profissão na sociedade capitalista e suas particularidades, no processo de reprodução das relações sociais. A autora ela vai mostrar o elo, do capitalismo e da profissão. Ela vai fazer aí uma análise histórica, do movimento europeu, mais especificamente na Inglaterra, onde ela vai estudar esse movimento, a racionalização da assistência social enquanto política pública, bem como a origem da profissão, e seus desdobramentos no âmbito aí da assistência social. A autora ela vai dizer que o serviço social surge sobre a ilusão, do servir e parte aí da iniciativa da burguesia, da igreja e do Estado para controlar a classe operária, no enfrentamento aí da acumulação da pobreza. Ela vai dizer que o serviço social se coloca, dentro desse processo. A autora ela vai tentar identificar, as possibilidades, para o desenvolvimento da identidade profissional e da consciência das assistentes sociais enquanto profissionais. Ela vai dizer que o serviço social parte, da ilusão de servir, partindo aí do pressuposto, que haveria dentro do serviço social uma identidade entre si, ou seja, um tipo ideal que seria consumida, pela burguesia quando se encontra com a profissão. Seria aí, a Martinelli fala que seria aí um equívoco, uma distorção, e vai atribuir aí, ao capital. Essa identidade posta, pelo capitalismo e incorporada pelo serviço social vai partir aí da hipótese, da ausência da identidade profissional, enquanto um profissional aí fragilizado, A conscientização social da categoria é determinado, pelo percurso alienado, alienante e alienador, da prática profissional. Martinelli vai falar, na sua página 7, que a identidade profissional foi influenciada, pelos ideais capitalistas
Ela disse, né, que o serviço social surge num cenário histórico com uma identidade já construída, né, para favorecer aí o capitalismo. Então ela parte aí que a tese, né, dela, ela vai dizer que o serviço social ele tem uma identidade posta, né, construída, atribuída ao capital. Críticas de Yamamoto. A primeira crítica que Yamamoto faz a Martinelli é a consciência de classe, a alienação de trabalho. Martinelli trabalha muito numa crítica hegeliana, apesar dela trabalhar com autores marxistas, o próprio Marx. Uma segunda crítica de Yamamoto traz a conscientização do movimento de classe operária. Martinelli traz para si como a noção de classe para si e não como um todo, assumindo aí uma nova roupagem. Ela diz no pensamento fatalista, a alienação do serviço social, as próprias origens burguesas traz a ruptura. Yamamoto diz que Martinelli traz dois momentos no processo de alienação. O primeiro é a identidade que aliena, posto pelo capital e ao mesmo tempo fatalista. E a segunda identidade com o movimento de ruptura com origens burguesas. Uma hora aparece com o tom fatalista e uma outra hora o tom messiânico. E Yamamoto diz que apesar de Martinelli fazer uma comparação marxista, o texto não se sustenta na tradução marxista, sobretudo vinculado à vertente hegeliana. Apesar das críticas de Yamamoto, a tese traz alguns horizontes de identidade social e a venda da força de trabalho dentro de relações capitalistas. Boa noite. Nas últimas 3 décadas, o serviço social avançou no Brasil com a renovação teórica, metodológica e ética política, associada na visão de Marx, no processo de produção e reprodução das relações sociais capitalistas, particularizando sua inserção na divisão social e técnica do trabalho, reconhecendo assim como trabalhador assalariado. Com a ruptura do legado conservador, a profissão ganha um novo significado, ancorado com a teoria social crítica e o pensamento social clássico e contemporâneo. O trabalho do assistente social é denso e articulado ao conhecimento e lutas por espaços no mercado de trabalho, estando assegurado pelas suas competências e atribuições regulamentada pelo seu código de ética e as diretrizes curriculares da profissão. Esses profissionais se inserem e se enquadram nas normas institucionais, mas também se organizam e se mobilizam em um movimento dinâmico e dialético de trabalhadores que repensam a si mesmo e a sua intervenção no campo em que atua. É nesse processo que os profissionais constroem sua identidade, guiado pelo seu projeto ético-político, que entra em contradição com o Estatuto de Trabalhador Assalariado do Assistente Social, especialmente em tempos de financiarização e de capital fetiche. O nosso olhar sobre as críticas de Yamamoto à tese de Martinelli. O grupo chega a uma conclusão que a análise realizada por Yamamoto para a tese de Martinelli, tese essa que foi bem pertinente sobre a identidade profissional do assistente social, no sentido de entendermos o processo das relações sociais e como essa relação influenciou na construção dessa identidade imposta pelo capitalismo. Yamamoto fala sobre isso e diz que a autora ignora o processo histórico, pois para Marilda, esse processo de ruptura foi ignorado e que se divide basicamente entre antes e depois da ruptura, e o olhar do assistente social muda após esse processo. O que se entende é que as críticas foram pautadas e muito bem explicadas por Yamamoto sobre a alienação de Martinelli.
E sobre esse olhar, de uma forma unânime, também se concorda com essas ponderações, porém, sem deixar de admirar a tese como um todo. Não podemos também esquecer que essa tese tem mais de 20 anos e, como tudo mudou, houve uma metamorfose em relação aos atributos do assistente social, principalmente em tempos de pandemia, onde o serviço social se tornou primordial nessa interação e integração entre paciente, família e médico. Acreditamos que hoje Martinelli tem um novo olhar sobre essa mesma tese.